Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Oi, Matheus. E aí, tudo certo? E aí, Alexandre, bom dia, Como pessoal, tudo bem? estamos? Tudo certo. E por aí? Maravilha. Então, tá bom. Bora lá começar mais um conteúdo aqui que a gente normalmente e continuamente produz, inclusive muitos em parceria com vocês aí na Plumes. Hoje o objetivo é a gente Exatamente. falar um pouco aí sobre como que o CRM consegue ser aplicado na indústria. Então, a gente está com algumas pessoas participando ao vivo aqui, outros que vão estar com a gente recebendo o conteúdo depois da gravação. Então, para quem não nos conhece, né, eu estou aqui hoje com o Matheus Pagani, que é o CEO da Plumes. Plumes é referência aí na América Latina, né, uma das principais aí na América Latina. Inclusive, eu estava lendo esses dias aí que vocês receberam uma premiação, como um reconhecimento, né, como sendo a maior da América Latina em relação a CRM, que é super legal. E a gente já vem falando disso, a gente já tem um relacionamento de longa data aí, logo quando vocês começaram a operação, inclusive, e a gente vê um crescimento seus aí contínuo e constante aí, com muita maturidade, muita consistência no que tem sido feito. Então, obrigado aí por topar participar com a gente e bater esse papo aí para a gente falar sobre CRM e tecnologias aí para a indústria de forma geral. Pô, obrigado pelo convite, Alexandre. É bom estar aqui com você, com o pessoal. A gente realmente tem feito bastante conteúdo juntos, né? Exato, Esse é o meu primeiro com vocês, de fato, então estou muito exato. animado para falar um pouquinho de CRM. A Plumes é uma empresa que, pô, apesar de atender um público bastante vasto em termos de CRM, a gente gosta muito de trabalhar com indústrias, né, de diversos tipos, indústrias que vendem produtos de rodagem rápida, indústrias que vendem produtos complexos e caros como equipamentos, então a gente gosta muito desse mundo, porque a nossa ferramenta ela é uma ferramenta que traz, além daquele CRM tradicional, né, o CRM de funil de Eu, vendas, de gestão de relacionamento, histórico e tudo mais, a gente traz muito esse olhar para a parte operacional, que é o que vai gerar engajamento de fato, fazer o time entrar, que é geração de orçamento, pedido de venda, né, contratos e assim por diante. Então a gente mescla esse mundo operacionalzão com o mundo estratégico e produtivo de CRM para criar uma ferramenta que aí sim tem muita aderência na indústria, né? Porque na isso. indústria tem muita gente usando RP, né? E o RP ele acaba Exato, sendo uma ferramenta. A gente vai falar um pouquinho disso já já, né? Mas exato. esse mundo de CRM conectado ao RP é um mundo um pouco mais complexo do que o CRM tradicional, né? E isso, como você disse, eu ia falar sobre isso, mas é interessante perceber que realmente, quando a gente olha para a indústria, o RP ele sempre desenvolveu um papel muito fundamental para tudo, né? Tá tudo no RP. E aí agora a indústria começa a Exato, perceber essa separação de uma jornada realmente que você tem marketing, você tem vendas, o pós-venda e a gestão do negócio de forma completa. Então, é uma integração que tem sido cada vez mais sido entendida pela indústria para poder otimizar os exato. processos aí e essa evolução. Isso é legal. É isso mesmo, exatamente. Boa. Então vamos lá. Então, só antes de começar, acho que vale a pena te apresentar aí. Então, né, para quem ainda não conhece, o Matheus ele é fundador da Plumes, né, que, como eu disse, é a maior empresa de CRM da América Latina aí, que hoje faz parte do Grupo Sank, então se torna, né, uma grande potência em relação a processos aí para a indústria, não só para a indústria de forma geral, mas, né, com a indústria vocês têm uma boa base de clientes aí. Exato. Matheus, seu principal responsável por identificar essa demanda, essa necessidade de uma solução comercial aí para vendas complexas. E hoje o seu papel à frente da empresa aí como líder tem sido fundamental para justamente levar a Plumes aí para um patamar de empresa com evolução de produto, com uma presença muito mais forte e garantindo essa expansão do negócio aí de forma bem estruturada. Então, hoje o Isso. caminho que eu vejo é a América Latina, vocês já estão como uma referência, mas um caminho aí para seguir para o global aí também de ter esse reconhecimento, porque realmente vocês têm um cuidado muito forte aí, muito claro e visível de ver que vocês se preocupam com o produto e com a qualidade que vocês entregam. Então, para quem ainda não conhece, está aí o Matheus. Daqui a Pô, pouco o pessoal já coloca aí já o link para poder segui-lo no LinkedIn também, para poder é isso que eu ia tirar falar. Podem dúvidas me e tudo adicionar no mais. LinkedIn para a gente bater papo depois, exatamente. Exato. Boa. Muito bom. Valeu, Então vamos lá. Alexandre. Antes da gente fazer algumas perguntas aqui, eu acho que para contextualizar, a gente, né, fazendo algumas análises aqui sobre a indústria brasileira, principalmente, a gente analisou e viu que em 2024 a indústria ela cresceu em uma média de 3%, né, 3,1%. Em maio desse ano, teve uma alta de 3,3% em relação ao ano anterior, ou seja, evolução existente aí no crescimento. O PIB, ela representa 25% do PIB brasileiro, então também é um número de referência, é um segmento, né, que é muito relevante para o país, e Uhum. gera praticamente aí 20 a 25% dos empregos formais. Então também garante aí uma base muito forte aí para o país.
E, além disso, responsável por 67% das exportações, né, sabendo que agora tem alguns cenários diferentes em relação à exportação, mas ela tem esse papel extremamente importante aí na economia. E aí o que a gente vê é que esse crescimento da indústria, como a gente acabou de citar aí, que tem enxergado melhor essa visão de processo de jornada, da equipe de marketing, de vendas, de pós-venda, de gestão, mesmo assim, esse crescimento todo que a indústria traz, a gente ainda percebe que, às vezes, marketing e vendas não têm evoluindo da mesma forma. Às vezes porque tem culturas antigas, né? Às vezes os fundadores, sempre foi assim, então não precisa mudar, ou é porque, pô, meu negócio é relacionamento, eu não tenho que ter uma gestão de marketing, eu não preciso gerar oportunidade, eu não preciso de presença de marca, a marca já é conhecida, e esquece que vem uma geração aí digital que exige muito mais esse olhar de jornada e de uma forma de compra diferente do que era antigamente e tudo mais. Então, acho que conversar sobre isso é importante, né, para poder reforçar para a indústria realmente como que é relevante ter esse cuidado e essa atenção. Então, para a gente começar aqui, né, você já falou um pouco aí, mas conta um pouco sobre por que nasceu a Plumes, essa trajetória aí da empresa no mercado brasileiro e de onde que veio essa motivação aí de ter um negócio para ajudar a desenvolver a área comercial e de negócios das empresas. Boa, vamos lá então. Bom, a Plumes nasceu com é, a ideia inicial veio do meu pai, que trabalhava numa multinacional japonesa na época, uma Legal. indústria alimentícia, e o pai de um sócio meu, que foi diretor de tecnologia nosso durante muitos anos, que tem uma pequena indústria e é também representante comercial. Então, a demanda pelo Plumes foi junção de duas pessoas que trabalhavam ou na área comercial ou eram donos de indústrias, né? E a gente, quando a gente começou a trabalhar na nossa ferramenta, a gente começou a entender esse mundo de CRM, a gente também, obviamente, foi fazer pesquisa de mercado, entender como outras empresas concorrentes nossas do mercado na época trabalhavam. Então, a gente juntou um pouquinho naquele momento do que era tradicional e boa prática de CRM, e só que tendenciando já para esse mundo de indústria, porque, pô, o que a gente tinha de feedback é que esse mercado de indústria estava mal atendido pelas ferramentas de CRM da Apple, que eram muito mais orientadas para empresa de serviço, na realidade. Né? Por quê? Porque antigamente o RP, a ideia do RP era atender a indústria por completo, ser a ferramenta que ia fazer tudo. E o RP, pô, sempre foi muito voltado a produto, a estoque e tudo mais. Então, você ia para essa empresa de serviço, elas não necessariamente tinham RPs, elas resolviam a vida delas de outra forma. Tá? Então, o CRM ele naturalmente foi tendenciando para esse outro caminho. E a indústria acabou ficando de lado. Então, quando a gente percebeu isso, a gente começou a entender que o mercado de CRM, principalmente na indústria, ele tinha que abarcar dois mundos, que é o mundo tradicional do CRM, que é o CRM como um diário de bordo do time de Legal. vendas, né, e de relacionamento, que é o CRM que traz histórico de visitas, históricos de agendas, reuniões, enfim, contatos e tudo mais, né? Então, funil de vendas. Então, a gente entendeu isso do mercado tradicional, mas a gente viu rapidamente, né, que se a gente não colocasse esse mundo da indústria de geração de orçamento, pedido de venda, que também é uma atividade realizada pelo comercial, né, e a gente não colocasse isso tudo na mesma ferramenta, a gente não ia ter uso. Né? E a realidade do mercado naquela época, até hoje, era essa: ninguém usava CRM na indústria. As empresas já estavam tentando contratar, mas ninguém acessava. Por quê? Porque o RP continuava gerando orçamento pedido, né? E o CRM era a ferramenta que vendedor, depois você fez isso, vai lá no CRM, fala que você gerou o orçamento, fala que você gerou o pedido, fala do valor, assim, era basicamente, na cabeça do time de vendas, uma ferramenta para me monitorar, né? Então, quando a gente percebeu isso, a gente falou, cara, a gente tem que unir esses dois mundos urgente. Então, o Plumes, ele virou uma ferramenta que, pô, além do CRM tradicional, a gente foi percebendo isso na prática, a gente foi trazendo cada vez mais operações, né? Geração de contrato, assinatura eletrônica, pedido de venda, orçamento, né? Com o Plumes calculando preço, imposto, tudo mais ali dentro. Tudo centralizado, tudo que o time de vendas tinha que fazer era para ser feito dentro do Plumes. Essa foi a nossa tese. E essa tese ela foi se fortalecendo ao longo do tempo. Agora a gente colocou comunicação dentro do Plumes, telefonia, WhatsApp, e-mail, tá tudo ali. A gente quer que o time de vendas trabalhe de uma ferramenta só para ser mais produtivo e a gente ter mais dados para a gestão poder entender o que está acontecendo no mundo das vendas. Então, essa foi a nossa tese e a gente tem expandido ela cada vez mais e foi o que fez a gente crescer
e chegar até aqui hoje, né? Claro que essa jornada ela foi extensa e entrar nesse mundo de orçamento, pedido, integração com o RP torna o nosso tipo de trabalho mais complexo que um CRM tradicional, só que a gente entrega aquilo que o mercado quer, que é a visibilidade do time de vendas, inteligência na mão do time de vendas para que eles vendam melhor. Então a gente conseguiu entregar algo que ninguém entregava. Por isso que a gente tem essa tese que hoje está rodando na América Latina, e a gente ainda quer expandir muito na América Latina, mas a gente entende que essa tese ela é global. Então a gente quer levar isso para o mundo também. Então essa é um pouquinho da nossa Que história. veio junto, que veio, sim. Boa. Achar Exatamente. uma necessidade de mercado e trabalhar justamente para desenvolver aquilo ali, né? E aí, Exatamente. considerando a indústria, né? Eu sei que você já, né, tem uma base boa de clientes, de novo, né? Vocês atendem vários segmentos, não só a indústria, mas a indústria é uma base que vocês têm aí desde o início. É, Exato. com esse histórico, essa experiência suas da indústria aí, como que você percebe aí que as empresas bem-sucedidas na contratação de CRM, já pensando com esse olhar de, pô, RP está para uma função, CRM para vendas, pensando em vendas está para outra função ali, é, o que essas indústrias bem-sucedidas, como que as indústrias são bem-sucedidas com a criação de uma jornada de cliente, né? O que elas fazem normalmente para que a jornada seja estruturada com esse olhar da indústria mesmo ali e direcionado, É, porque também não é um copiar e colar, né? Não adianta a gente pensar a não. jornada que é feita na Outmarket, é a mesma que é feita na Plumes, cada um tem seu tipo, até mesmo entre concorrentes, né? Cada um tem uma jornada diferente ali. Então, como que você enxerga isso daí de indústrias bem-sucedidas que criaram jornadas de compra? Assim, antes do CRM, né, de fato, vem a compreensão de como que é a história de relacionamento com aquele cliente, desde a primeira vez que ele compra até a manutenção desse cliente comprando, né? E essa jornada, ela de fato muda de empresa para empresa. E só que a gente percebe hoje na indústria, por ser um ramo bastante tradicional, grande parte das empresas existem há muitos anos aqui no Brasil, elas não entendem mais essa jornada. Na cabeça delas é pedido. O cliente vem e eu tiro o pedido. E elas não enxergam que esse pedido pode ter vindo de um cliente novo, que pode ter vindo de uma campanha de marketing, que pode ter vindo de um evento, que pode ter vindo de uma indicação, que pode ter vindo de um cliente da carteira que está comprando de mim de vez em quando, eu nem percebi. Aí eu vou olhar, tem um cliente que comprou muito de mim ao longo do ano, eu nem sabia, nem percebi, porque eu não faço relatório de. Então, assim, é, as empresas não têm essa clareza, né, da nossa experiência aqui. E por que que não tem? Porque grande parte das empresas, das indústrias aqui no Brasil, elas sempre foram muito é, obcecadas e focadas em produto, né, em produção. E assim, e não dá para culpar, porque é complexo. Você lidar com esse mundo físico é muito complexo. Pô, a gente trabalha com software, eu acho difícil, tem muito desafio, mas quando eu penso numa indústria, eu falo, cara, esses caras têm que lidar com situações muito mais complicadas, adversas e delicadas que a gente, né? A gente desenvolve, melhora o sistema e tudo mais, mas, pô, se dá um problema numa linha de produção, o cara não produz, né? Se pega fogo, o cara coloca a empresa dele inteira em risco da noite para o dia, então é super delicado. Mas então, e o outro fato que contribui para isso também é a terceirização disso para representante de venda. Muita indústria, então, por ser focada em produto e produção, terceirizou a venda dela para representantes e ela perdeu o controle do que está acontecendo de fato na venda. Ela só sabe que chega um pedido para ela e acabou ali. Muitas vezes não tem nem o dado direito da pessoa que comprou, não tem e-mail, não tem telefone, então não consegue nem fazer uma campanha de marketing, né? Então, ou delegou para representantes ou focou em atendimento, né? Então, essas indústrias elas não têm vendas, elas têm atendimento. Até o termo muda. Ela não está vendendo, ela está atendendo. E aí, por isso, não faz follow-up, né, na hora que manda um orçamento, porque ele está atendendo. Se o cliente quiser, ele vai comprar de mim. Só que a verdade é que o mercado, porra, ele mudou muito ao longo do tempo, né? E a indústria foi ficando cada vez mais concorrida, cada vez mais difícil, as margens diminuindo, né? Então, as empresas elas estão tendo que correr atrás, né? E correr atrás significa que elas têm que entender o que gera a venda. Então, quem está bem sucedido está tomando controle, né, minimamente do processo inteiro. Tá? Entende que a venda vem de cliente da carteira ou cliente novo, entende que um trabalho de relacionamento pode aumentar o share no cliente ou não, ou pode impedir que o cliente pare de comprar de você e vá comprar do concorrente. Então,
elas estão começando a entender isso, né? Estão começando a entender que para aumentar mercado, elas vão ter que investir em marketing. E a indústria hoje, muitas ainda enxergam marketing como mercado e compreensão de mercado, desenvolvimento de produto novo. Mas, pô, fazer às vezes PPT. Mas, cara, hoje o marketing ele tem a missão de gerar demanda, né? E você tem que acompanhar isso, tem que saber quantos leads gerou, visitas no site, né? Pô, Google Ads, tem um mundo inteiro para explorar aí. Então, quem está sendo bem sucedido nisso são aqueles que estão tendo clareza, né, de como que a jornada do cliente funciona. Por exemplo, uma empresa que vende equipamento, a jornada do cliente cara, eu tenho que primeiro gerar o lead para vender o meu equipamento para ele. Só que a jornada não termina ali, né? A jornada do equipamento era só a primeira etapa. Às vezes, depois eu posso vender um contrato de manutenção preventiva, né? A gente tem um case super legal com a Philips de, pô, que esses contratos de manutenção, seguro, né, no fundo da Philips Healthcare, cara, começaram a desempenhar um papel super importante lá dentro. Virou uma estratégia de monetização inteira, né? Então, só que isso é ter clareza do meu processo de jornada de cliente. Meu cliente entra, ele vai comprar o equipamento de mim, depois de um período eu vou ter que fazer uma negociação de contrato de manutenção preventiva, depois fazendo um contrato de seguro, porque caso o equipamento dele pare de funcionar, o que pode acontecer, né? Então, isso é jornada. E depois eu posso, talvez, ter uma jornada de venda de consumíveis para aquele equipamento. Talvez o equipamento eu possa vender os insumos para ele continuar funcionando bem, né? Então, isso tem que. Não é só esperar o cliente. Né? Às vezes, se o cliente, se esperar o cliente, ele vai comprar quando o equipamento estiver perto de pifar, né? Ou então vai, sei lá, trocar um óleo, alguma coisa assim. Então, você acompanhar esse cliente ao longo dessa jornada significa que você proativamente vender coisas novas para ele. Só que você tem que montar essa jornada. Ela não pode ser da cabeça do time de vendas, né? Cada um fazendo de um jeito. Então, as empresas que estão sendo bem-sucedidas, elas estão tomando controle, elas mapeiam essa jornada inteirinha, montam métricas, acompanham tudo no detalhe e colocam controle para fazer isso acontecer. Aí, claro, o CRM ele acaba sendo a ferramenta que vai automatizar, vai ser a base para você acompanhar isso tudo. Mas, cara, primeiro você tem que saber disso, né? Exato. Então, tá, no meu ponto de vista, quem está dando certo tem muita clareza disso. É raro eu ver uma indústria usando o termo lead hoje em dia. Né? Quando eu É. vejo, são os que estão mais crescendo, porque eles entenderam que, pô, marketing gera lead. Né? Mas eu vou em lugares que eles não sabem o que é lead ainda. Então, eles não entenderam que o marketing gera lead. Né? Então, você vê essa discrepância no próprio discurso, na forma, né, no conhecimento que essas empresas têm desse mundo de negócios. Entendeu? Então, esse é o meu ponto de vista. Boa. Bom, isso aí é interessante que você colocou no início ali que uma empresa de software é diferente da indústria, né? Negócios diferentes. Mas quando você fala esse final aí, que quem fala de lead, quem fala de marketing tem um trabalho muito mais ativo ali do que só organizar o evento, né? Porque a indústria às vezes está muito em evento e tudo mais. Quando a gente tem essa visão, geralmente essas indústrias que têm essa jornada desenhada são indústrias que os executivos enxergam a indústria com esse olhar de software, das startups, como né, no início. Eu preciso ter um processo desenhado, eu tenho que acertar e errar, eu tenho que olhar que eu tenho que encher seja o funil, seja o flywheel, o nome que quiser chamar lá, mas eu tenho que trazer oportunidade do marketing, eu tenho que fazer a venda acontecer, eu tenho que ter um pós-venda, eu tenho que ter cross e upsell no meu cliente, eu não posso esperar ele voltar porque deu problema na máquina e agora ele precisa conversar comigo de novo, eu já tenho que acompanhar esse processo para que não dê problema na máquina e eu venda mais. Então, eu acho que esse Claro. olhar é as indústrias que começam a ter esse olhar com uma tecnologia, né, que tem essa jornada, esse processo todo, ela começa a ter essa visão muito mais clara. E realmente o número é baixo em relação ao que poderia ser, mas eu vejo que Total. vem aumentando cada vez mais, né, de ter essa atenção e o olhar para o marketing, que é até uma pergunta que eu quero fazer sobre o marketing para você, o olhar para o marketing dos executivos começa a ver que não é tipo assim, vou contratar um freela ali para poder fazer um anúncio para mim, depois eu faço o evento interno aqui, e aí eu não preciso me preocupar com o meu site, não, porque meu negócio é olho no olho. Né? O cara acha que é só o e-commerce que vai vender ou é só o olho no olho que resolve. Então ele começa a ter essa visão mais clara. Então, nesse contexto, até já pegando um gancho no marketing, a gente, McKinsey fala aí que geralmente quando marketing e vendas estão bem integrados, a gente consegue ter aí uma média de 15% de eficiência na gestão comercial, ou seja, você melhora o processo comercial quando você tem os times de marketing e vendas realmente integrados, não só no discurso. Como que você enxerga isso daí? Como que o marketing consegue, talvez, dar esse passo de aproximar mais ou de mostrar mais valor para a indústria, né, dentro do executivo lá? Talvez para, pô,
eu não sou só o fazedor de evento aqui, nem do PPT, nem do brinde para o cliente no fim de ano. Como que marketing consegue se posicionar dentro da indústria também, até para mudar essa mentalidade de um marketing fazedor para um marketing que realmente está dentro do negócio, né, e gera o negócio para poder fazer tudo acontecer. Eu acho que assim, o primeiro passo, a gente tem que enxergar que o marketing, a missão dele é, é gerar demanda para o time de vendas, tá? Exato. Ponto final. Se você faz evento, se você faz apresentações, catálogos, enfim, artes, tudo isso, o grande objetivo final é você gerar demanda para o seu time de vendas poder vender, né? Claro, o time de vendas hoje, e até na indústria, ele tem uma, um objetivo também de fazer prospecção. Acho que está cortando. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem, Alexandre? Aqui cortou Eu um te pouquinho. escuto, eu te Não, então escuto tá bom. perfeitamente. Beleza, então. O Pode seguir. vendedor, ainda na Qualquer coisa eu te indústria, aviso. ele tem uma característica de ter que prospectar também, além de vender, né? Que também é uma coisa que está começando a mudar, tá? Mas ainda tem muito dessa característica. Mas beleza, mas o fato é, o volume maior de crescimento deveria vir do time de marketing gerando demanda para esse time de vendas, para que o time de vendas foque realmente em fechar negócio, né? Então, eu acredito que a primeira etapa disso tudo é aceitar essa visão de que o marketing é gerador de demanda, tá? O segundo ponto é metrificar, porque hoje o que a gente vê na indústria, ninguém sabe quanto que o marketing gerou efetivamente de venda. Ninguém sabe. E o marketing ele pode trabalhar tanto na geração de nova demanda, novos potenciais clientes, quanto na geração de demanda da carteira, por exemplo. Né? Eu tenho porque a gente também vê lá indústria, sei lá, com um cadastro de 20 mil CNPJ, só que com 14 mil que não compram há mais de 12 meses. Isso aí é o quê? É falta de ativação dessa carteira. Claro, tem muita gente aí, empresa que fechou e tudo mais, normal. Né? Mas, cara, com certeza, você está cheio de oportunidade lá que você não está vendo. Tem empresa que vende, chega a vender 30% a mais quando aprende a explorar essa carteira. Né? Ela pode ser explorada via vendas, mas ela também pode ser explorada via marketing. Né? Então, no final das contas, o primeiro ponto é entender que o marketing tem essa responsabilidade, e o segundo ponto é metrificar. Porque aí a gente começa a acompanhar a efetividade do trabalho de marketing. Quantos leads, né, ou potenciais clientes novos o meu time de marketing gerou? Né? Quantas vezes o meu catálogo de produtos e preço foi baixado do meu site? Né? Porque, pô, obviamente eu vou pedir um e-mail, um telefone em troca. Né? Você quer ver meu catálogo? Me dá teu e-mail e teu telefone para eu entrar em contato com você. Né? Quantas vezes isso aconteceu? Né? Quantas vezes eu mandei e-mail marketing para minha carteira, uma campanha de WhatsApp até, e isso virou um atendimento que virou uma venda. Então, para mim, né, a forma mais básica de aproximação de marketing e vendas é a gente medir quanto de venda o marketing está viabilizando. Entendeu? Porque Sim. tem muita venda que acontece realmente, o time de vendas lá se relacionando com os clientes o tempo todo, né? E é para ser assim, né? O Brasil ainda é um país em que relacionamento olho no olho é muito importante para fazer as vendas acontecerem. Isso no Brasil, assim, Exato. é É valorizado, total. pô. Exatamente. Só que o marketing, pô, se você investe direito, ele pode potencializar isso muito, trazer muito mais venda. Então, tem que medir. Porque aí você começa a enxergar o marketing realmente como um gerador de receita para a empresa. Você começa a aumentar investimento e tudo mais, né? Então, e o time de vendas fica feliz com isso, porra. Sim, Né? Se, se, sim. se, se começa a receber mais solicitação de pedido para a empresa que trabalha com comissão, mas comissão do vendedor, está na carteira dele. Né? Então, assim, minha visão é essa, tá? É medir. Tem que medir quantas vendas estão vindo no marketing. Primeira etapa para aproximar os dois. E geralmente não acontece, né? Não existe essa mensuração aí de realmente o que o marketing traz, por ter, às vezes, do olhar realmente dos executivos do marketing fazedor, né? Vamos só fazer o conteúdo, vamos só fazer o material e tudo mais. Mas quando traz Exato. para esse olhar estratégico, isso acontece. E aí é interessante porque é, a indústria que tem esse olhar para marketing, você falou aí de conversão até, o cara vai baixar um material lá e vai converter, mas existe hoje a automação que pode ser feita por trás. Se o cara visitou a página, ele pode ser contactado, né? Então, pô, ele foi lá na página de preço, ou foi na página do catálogo, não fez conversão nenhuma, mas você já tem aquele cara ali, pô, ele está interessado em alguma coisa, ele está visitando a página do produto tal. Como que você consegue gerar isso tudo ali de forma a pegar o cliente em qualquer momento, né? Como você direciona um anúncio para ele
para ele já, pô, se ele está falando daquele produto ali, se ele foi naquela página de produto, como que eu direciono o anúncio sobre aquele produto para ele? Como que eu faço um comercial, fazer contato com ele já falando sobre aquele produto, já que ele visitou aquela página lá 10 vezes, né? Então ele não quer falar do produto B, ele quer do A, porque é no A que ele vai lá visitar todos os dias. Então, essa Exatamente. inteligência do marketing também, eu acho que é um ponto que ajuda muito, né? Então, do que você trouxe aí, eu acho que realmente o marketing conseguir levar É. esse retorno, né, do que está sendo feito. É que aí você vai sofisticando, né? Porque É, esse primeiro passo que eu falei é o basiquinho de você ver quanto para que o marketing começar, né? ativa o cliente e isso vira venda. Mas, de Exato, fato, o marketing ele vai ter um trabalho depois, pô, de encurtar ciclo de venda, principalmente para cliente novo. exato, Porque se o exato, marketing fez um trabalho bom de branding, por exemplo, o cliente compra exato. mais rápido de você porque ele confia. Né? Então, e aí você começa a analisar diversas métricas, né? Pô, enfim, tem um mundo de possibilidades, mas é isso, né? A gente É, é colocar o e, marketing cada vez mais como influenciador da venda e você medir isso. e Exatamente isso. casa com o que você disse na sua outra resposta ali sobre a jornada, que também a indústria entender que a jornada ela não é linear, né? Não necessariamente clicou, comprou, interessou e comprou, educou e comprou. Não. É entender que às vezes o marketing está fazendo um papel ali que o que você falou da marca, ele está trabalhando o branding ali de uma forma muito forte. O cliente ele pode comprar pelo relacionamento, mas aquele relacionamento, aquela compra do relacionamento aconteceu porque ele teve o reforço do É. marketing durante toda a jornada, né? E às vezes ele não converteu em Exatamente. nada e teve o interesse ali, mas E ele é já uma tem métrica que a reação gente rápida. acompanha aqui na Plumes, que uma das missões do nosso time de marketing é baratear a venda, né? Que Exato. é uma métrica indireta, mas assim, no longo prazo, você começa a ver que se o marketing tem um trabalho legal de marca, você está vendendo mais fácil, né? Isso Sim. barateia a venda, faz a venda ser mais rápida. Então, assim, tem Sim, bastante é coisa forma de aí. fazer, boa. E quando chega em Exato. vendas? Porque aí também tem esse olhar do marketing trazer o resultado, né? Mas como que, por exemplo, o marketing consegue, o vendas consegue trabalhar essa oportunidade também gerada pelo marketing, que às vezes fica naquele contexto de vendas, é, tem ali o marketing gerando, mas eu não tenho essa visão muito do marketing e tudo mais. Então, o marketing pode gerar oportunidade, mas vendas nem dá tanta atenção para essa geração de demanda. Como que você enxerga Acontece muito. esse desenvolvimento do time de vendas também, né? A gente falou de marketing, está falando de vendas. Como que a gente desenvolve esse time de vendas aí também para ter esse olhar de trabalhar a demanda gerada pelo marketing? Isso é interessante, que a gente vê esse conflito em muitas empresas, que já estão um pouquinho mais avançadas em marketing, estão fazendo campanha, estão fazendo um trabalho bonitinho, só que aí os leads começam a ser gerados, o pessoal às vezes até tem CRM, mas o vendedor não aborda o lead. Ele fala, cara, eu vou vender para os clientes da minha carteira, que já estão comprando de mim, para que eu vou trabalhar um cliente novo, que eu nem sei se o cara vai querer comprar, vai dar trabalho. Então, isso é uma questão cultural, sim, que tem que ser trabalhada, tá? Como que o pessoal tem resolvido isso muitas vezes? Separando é, o time. Tá? Muitas vezes o lead vai para um time de SDRs, que ainda não é uma característica tão comum na indústria, ter SDR, mas esse SDR é a pessoa responsável por receber um lead, alguém que baixou um material no site ou pediu mais informações pelo site, por exemplo, ligar para esse lead, entender o que ele de fato está procurando, qualificar se ele tem potencial de comprar, se é uma empresa de fato, que fatura bem, que vai ter um ticket relevante para a empresa. Então, assim, colocar esse SDR para fazer essa qualificação inicial, entregar a bola mais redonda para o time de vendas. Fala, cara, esse cara que eu já validei e ele está querendo comprar. Vai para cima que é coisa quente. Né? Então, essa é uma possibilidade, né, que a gente tem visto funcionar bem na indústria, montar esse timezinho de SDR. Uma outra possibilidade é até ter um time inteiro separado só para vendas novas, né? Uma vez que esse fluxo de entrada de leads está ficando relevante e você está vendo que seu time não está trabalhando, aí você começa, de fato, a montar um time separado só para trabalhar venda nova. Vendeu, pô, aí sim, coloca esse cliente na carteira de alguém. Fala, cara, a partir de agora você compra direto com aquele vendedor que você está na carteira dele, na região dele. Né? Então, essa é uma possibilidade também. Ou então, tem que ter um trabalho cultural. Né? O que é um trabalho cultural? Na verdade, é um trabalho de gestão mesmo. Vendedor, vendedora, a partir de agora você tem meta de fechar lead que veio do marketing. Ponto. Sou variável, vai depender disso. Né? Então você começa a alinhar interesse, né, financeiro do time de vendas com o fechamento de clientes novos. Então é uma possibilidade também. Né? Claro, é mais complexo, você está mexendo em um negócio que já está funcionando há anos ali na empresa, você começa a mexer num vespeiro. É mais arriscado, mais perigoso, mais difícil. Então, eu acho mais fácil começar tendo realmente um timezinho separado, até essa cultura começar a virar algo real, que aí quando o time de vendas começa a ver que aquilo ali está gerando resultado, potencialmente eles vão falar, cara, eu também quero começar a Eu vender para também essa galera aí, quero. porque é mais dinheiro para mim.
né? Então é mais fácil, mas ainda assim, se você não quer, você pode colocar meta para o time de vendas realmente e fechar contrato novo. Cara, você tem que vender, você tem uma meta de venda na carteira, você tem uma meta de clientes novos. Ponto, sua variável vai depender disso. Sua meta vai ser batida. São duas metas que você tem agora, não é mais só uma, não é só faturamento. É Hum. faturamento novo e faturamento carteira. E aí você coloca o teu time de gestão para, cara, ficar em cima disso o tempo todo. Né? Vai ter reclamação, vai, pô, que não sei o quê, você quer que eu bata a meta de venda da empresa, mas, pô, quer que eu gaste tempo ali? Vai ter, mas aí, de É, novo, é um trabalho de aculturação, trabalho de gestão, trabalho forte, né? E, de novo, tem todas essas possibilidades, mas tem que acontecer, porque realmente é um problema o time de vendas não querer é. trabalhar isso. Estou cansado de ver empresa com uma penca de lead parado, que veio do marketing, veio do site, Oportunidade, né? e claramente são oportunidades boas e ninguém quis abordar. Pô, isso aí provavelmente virou venda do concorrente. Sim, 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 sim. Isso eu vejo também essa parte da cultura, né, de ter esse olhar, e às vezes a própria gestão, complementando o que você trouxe aí, que eu acho que às vezes a própria gestão não faz esse acompanhamento nas reuniões comerciais. Quando tem reunião comercial, às vezes Não nem tem. faz, Né? não Então, às vezes, faz. na reunião semanal ali, acompanhar e falar assim, o Matheus, que é o meu diretor comercial, virar e falar, já vi suas vendas aí, das oportunidades que o marketing te mandou, cadê esse número? E aí o Alexandre fala, pô, mas eu nem olhei, porque aqui lá não gera, só chega coisa ruim e tal. Se não vem de cima também, essa cultura, né, como você disse aí, de ter esse realmente acompanhamento semanal nas reuniões comerciais ali, de marketing, Você tem vendas. gestor de vendas para isso, pô, né? Se, Exatamente. o- Ele vai se, se o acompanhar. gestor não está acompanhando, você não tem gestor Quem de vai vendas, acompanhar? entendeu? O É a vendedor está com função o olho no dele. número, né? Exato, E exatamente, tem, exatamente. e tem essa questão também, acho que trazer o marketing para a reunião, né? Então, às vezes fica a reunião comercial, o marketing Claro. fica lá, ele nem participa. Por que, que o marketing não está lá e fala, pô, e as minhas oportunidades? Eu te mandei 10 semana passada, o que aconteceu? Que etapa que está? Eu já te gerei essa venda. Então, o marketing também começa a mostrar esse valor. Muito bom. Que E, é uma outra forma de aproximar o marketing de vendas, exato, né? Que a gente falou ali atrás de acompanhamento e tudo mais, né? De métricas, etc. Mas agora a gente começa a aproximar o marketing via reuniões, exato. rituais, cultura mesmo, Metas, né? né? Metas em comum, Exatamente. né? Ter essa Exato, visão. exatamente, exatamente. E me diz uma coisa, seguindo quando a gente pensou, né, a gente começou falando da jornada, aí você falou ali um pouco da sua visão sobre o marketing na geração de demanda, como que vendas agora trabalha essa geração de demanda, e aí tem o pós-venda, que esse realmente, eu acho que a indústria tem esse olhar muito forte para a entrega do que foi comprado, né? Então, acho que marketing e vendas era menos. Marketing era pouquíssimo, era muito olhar de marca, né? Tem que fazer meu evento, tem que fazer um brinde legal para o fim de ano e tudo mais, tem que ter um catálogo bonito. Aham. Venda sempre teve esse olhar do relacionamento ou representante comercial, que também deixava a venda fora da empresa, não tinha uma gestão tão forte em cima disso, mas isso tem cada vez sido mais melhorado. E aí a gente chega no pós-venda, que é a entrega. Então, marketing trouxe uma oportunidade, venda vendeu, né, o time de vendas fez a venda, e aí o time de pós-venda vai fazer aquela entrega ali. E aí a entrega seja de um produto, seja de um serviço, seja de construir algo para aquele cliente ali da indústria, enfim. Então, tem aquele processo do pós-venda. E muitas vezes está desconectado. Né? Gera aquele atrito no cliente, mas, pô, mas eu pedi de um jeito diferente, chegou um pedido que está a mesma coisa, mas o pós-venda não conversou com vendas e tudo mais. Então, você quebra a jornada, né? De passar de uma etapa para outra, de marketing para vendas e para pós-venda, você quebra ali, talvez, nessa passagem da entrega, que é um momento super importante para o cliente. Como você enxerga aí que o CRM pode apoiar nesse processo e como criar também essa cultura dentro das empresas de ter realmente a jornada completa, né? O cara ele foi atraído pelo Sim. marketing, confiou em vendas que efetivou a venda e pós-venda que vai entregar o que foi prometido nesse processo todo. Então, como que você enxerga esse pós-venda nesse É, processo? a gente está até falando agora do pós-venda, que é antes da gestão desse cliente na carteira, né? Que é de fato realmente vendi, precisa entregar. Nesse Sim, caso, a gente vê aqui na Plumes muita dificuldade, principalmente nas empresas que têm uma venda um pouco mais longa e consultiva. Por exemplo, vendo um equipamento. Vende o equipamento, é comum eu não passar bastão para o time que vai instalar o equipamento informações relevantes. Né? Às vezes o cliente fala, cara. Ó, aqui na hora de instalar equipamento aqui, sei lá, no meu laboratório, imagina alguém vende equipamento para laboratório. Eu não tenho tomada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e às vezes o cliente já passa um monte de informação, e aí isso não chega na mão do time, nos técnicos de pós-venda, sim, né? E aí eles chegam lá para instalar equipamento e não dá. Aí você tem retrabalho, né? Você tem custo com transporte de equipamento e deslocamento desses técnicos que vão, voltam. Então, a gente vê essa dificuldade muito clara de passagem de bastão.
né? Pô, o cara vende implemento rodoviário, customizável, por exemplo, né? E vende implemento, chega lá, pô, tirei o pedido, vai lá para a engenharia fala, cara, não dá para eu entregar isso aqui, eu não posso vender esse implemento com esse número de eixos aqui, né? Então tem muita, eu vejo muita dificuldade de passar de bastão, que muitas vezes é por restrição do cliente na hora de instalar, de entregar, mas às vezes de configuração de produto que eu não poderia fazer, né? Então, assim, as ferramentas do CRM elas entram muito bem nesse tipo de cliente, porque, primeiro, e aí é uma coisa que a gente gosta de fazer muito aqui na Plus, que é primeiro colocar regra na configuração de produto. Né? O Plus ele tem uma ferramenta que permite você entregar para o teu vendedor formas de configurar seu produto, seu serviço, seu projeto, né, bem controladinhas. Pô, isso pode, isso não pode, né? Isso aqui dá, isso aqui não dá. Quando eu vendo isso aqui, eu tenho que vender isso aqui junto, porque vai precisar. Então, a gente entrega isso por quê? Para minimizar justamente essa venda errada, né, que chega lá Sim. para as vendas depois e não dá para entregar. Mas além disso, a gente gosta de trabalhar também ali na nossa ferramenta muito essa questão do workflow, porque pô, no final das contas, ao longo dessa jornada do cliente, você tem pessoas passando bastão de uma para outra. Cliente novo, o marketing recebeu. Se tem SDR, ele passou o bastão para o SDR. Se tem vendedor depois do SDR, o SDR passa o bastão para o vendedor. O vendedor fechou, ele vai passar o bastão para o time técnico de entrega. Depois vai passar para o time de pós-vendas. Então, você tem um fluxo de trabalho inteirinho. Então, o primeiro ponto tem que estar totalmente estruturado essa passagem de bastão, principalmente de vendas para pós-vendas, né, para operações. E o pessoal geralmente não tem isso. Às vezes tem uma planilhinha de Excel, né, que o time de vendas tem que preencher, né, mas às vezes essa planilha é mandada por e-mail, cai no e-mail de uma pessoa de pós-vendas, aí a outra que vai operacionalizar aquilo não tem acesso. Cara, isso é muito comum, né? Então tem que padronizar essa passagem de bastão de vendas para operações. Não tem jeito. A gente vê muito erro nisso. Isso gera retrabalho, gera frustração no cliente, é um monte de problema operacional que gera custo. Né? E a gente pode melhorar a experiência e diminuir esses custos simplesmente fazendo um trabalho de formalização e colocando isso numa tecnologia. Né? Então, eu vejo muito valor em fazer isso. E não é só essa questão de complexidade de produto, mas eu vejo gente, por exemplo, combinando preço com o cliente, isso não chegando em lugar nenhum, né? Em transportadores isso é super comum, eles combinam uma tabela de frete, jogam no Excel e o pessoal lá de operações, depois que o cliente começa a solicitar transporte, não tem o preço que foi combinado, aí o cliente fica com raiva, fala, cara, não, como assim você está me cobrando X, era X sobre 2 que eu combinei com o time de vendas, Sim. e as coisas se perdem, entendeu? Isso não pode acontecer, né? Isso é ruim, então você precisa ter ferramentas para primeiro você tem que formalizar o processo, a forma Isso certa que de eu ia passar falar, bastão, exato. qual o checklist, né, que o time de vendas tem que preencher, né, e cumprir na hora de passar o bastão para esse time de operações, e depois você coloca isso numa tecnologia para garantir que ninguém venda sem cumprir esses requisitos antes de passar o bastão para pós-vendas depois. Tem que estar todo mundo alinhado, informações centralizadas, tudo bonitinho para todo mundo ter acesso, não a pessoa específica, não adianta passar por WhatsApp, não adianta ligar lá para o time de operações e falar, cara, ó, importante, alinhei isso aqui, isso aqui, isso aqui com o cliente, tá? Não esquece aí não, tá? Pô, se a pessoa não notou do outro lado, você tem que confiar que ela Não notou, e aí adianta. você começa a colocar o teu processo na mão de pessoas. Aí essa pessoa sai no meio dessa entrega, por exemplo, você fala, cara, se perdeu, né? O Foi outro vai embora, o que assumir a combinado entrega, a acabou. instalação. Então não pode, sabe? Você tem que ter isso tudo muito bem formalizado, tá? E a gente vê que o mercado tem dificuldade nisso. Eu vejo isso também, aí eu falando aqui do Adult Market, é quando a gente vai atender um cliente, e aí a culpa, né, o cliente fala, vou cancelar com o marketing, porque o marketing está trazendo resultado. Aí, na hora que você senta para conversar, fala, mas a sua estratégia não está nem definida. Então, você nem sabe para onde você quer ir e quer que o marketing traga o que você não quer. Então, não tem como. Então, ter esse planejamento é importante. Quando eu vejo CRM, que às vezes o cliente traz, porque o CRM não está ajudando, o CRM não resolve, você pede o processo, não tem nenhum processo desenhado. Então, não adianta também contratar uma tecnologia achando que, contratei o Plumbus, coloquei aqui dentro da Ultimarket, agora resolveu o problema. Não, mas se não tiver o que são os requisitos, como que você passa o bastão de um lado para o outro, o que você precisa fazer, daqui você não pode mandar, meu preço é a tabela que o Alexandre consegue ver, só essa tabela. Né? Então, se não Uhum. tiver aquilo tudo certo ali, não adianta nada você ter uma tecnologia, ou ter uma agência parceira, ou um consultor parceiro, porque a sua base não está bem estruturada. Né? Então, acho que eu sempre sugiro isso, vamos desenhar o Exato. processo junto, como que é a sua regra de negócio, disso a gente vai e desce para dentro da tecnologia,
implementa naquele formato que você precisa ter essa sequência, e aí a gente vem com serviço de marketing e vendas para te ajudar. Agora vamos fazer isso tudo rodar aqui Exato. dentro da tecnologia, porque senão se perde, né? Não É, adianta. falando em tecnologia de CRM nesse caso específico, senão você vai acabar caindo no CRM, você vai colocar lá um funil de vendas quente, morno, frio, que ninguém vai alimentar, É, e aí não adianta nada. Então a gente precisa abarrar essa jornada do cliente, né? E todo mundo está atuando com o cliente, ele colocar tudo numa esteira só, né? Para centralizar a informação, todo mundo ter ter uma acesso visão e do tudo mais. todo. Exato. Exato. E aí, pegando um pouco só desse gancho aí que você falou sobre essa integração, né? Então, do pós-venda ali junto com vendas e marketing, enfim, nesse processo da jornada, você falou no início ali sobre RP. A gente sabe que o RP, ele, né, dentro da indústria, ele já funcionou, como a gente já disse ali, como sendo o resolve tudo, né? Resolve o CRM, resolve o marketing, resolve o cadastro, resolve a entrega, enfim, faz tudo ali dentro. Mas a gente sabe que o RP ele vem com um olhar muito mais ajustado. Mas também a gente entende que quando um CRM, né, se uma plataforma de marketing, né, uma estrutura de automação de marketing, mais um CRM ou até um sistema de gestão de projeto pós-venda, se isso tudo está integrado com o RP, ele consegue fazer uma movimentação muito maior. Como que você enxerga essa conexão de tecnologias, e aí como o papo hoje é sobre CRM, com o CRM como base, né? Então, se o CRM está conectado ao RP, se ele está conectado ao seu sistema de emissão de contrato, como você vê essa transformação digital aí com o CRM como base? Tá. Assim, uma das grandes missões do CRM, né, é você conseguir ter visibilidade do que acontece ao longo da venda. E um pré-requisito muito grande para isso é você saber o que aconteceu com a venda, o resultado dela, né? Então, não adianta contar com que teu vendedor trabalhe todo o processo comercial dentro do CRM, aí depois ele vá para o RP, gera o pedido de venda lá e volte para o CRM para dizer que gerou uma venda no valor de tanto, porque ele não vai fazer isso. Então, você começa, sem essa integração, você não vai conseguir ter resultado, né, bem confiável dentro do CRM. E se você não tem um resultado da venda confiável dentro do CRM, você não tem nada. Então, essa integração para a indústria é essencialíssima, tá? Essencialíssimo. Claro, para quem tem vendas muito complexas e demoradas, né, e às vezes você tem até um time separado para formalizar a venda no RP, às vezes dá, né? A gente vê isso com empresa que vende equipamento, por exemplo, o vendedor lá tira um pedido no mês, dois pedidos no mês, tudo bem. Aí tá tudo bem ter esse retrabalho, às vezes tem um time de administração de vendas que formaliza o pedido no RP e no CRM ele só coloca o resultado, assim, até dá. Mas na maior parte das vezes, você não tem como. Você tem um volume um pouco maior de vendas, não tem como fazer isso, né? Então esse é o primeiro ponto. Essa integração ela é muito importante, né? Se ela não é pré-requisito no D0 para empresas com menos volume, ela vai ser essencial depois, tá? De qualquer forma, para evitar retrabalho, ter confiança 100% nos dados. Às vezes um pedido é cancelado, você não cancela no CRM, aí você tem lá uma taxa de conversão no CRM que você acredita que é X e não é. Então você tem vários probleminhas quando você não tem integração. Né? Claro, você tem outros problemas para resolver com o CRM? Tem, né? Como eu falei, né? O Plumes ele configura produto, né? Eu consigo colocar a regra de configuração. Então tem gente que fala, cara, minha preocupação não é ter um funil de vendas maravilhoso no sistema, é garantir que meu time de vendas não configure produto errado e pelo menos consiga acompanhar as propostas que estão na rua. Já é algo. Então você tem entregas de valor num CRM nesse formato, né? Ele junta operação com o CRM diário, né? Você tem entrega de valor sem ter o RP integrado, mas você perde uma parte muito relevante do trabalho. E a outra parte super relevante também, né, é para quem principalmente precisa fazer gestão de carteira, tem uma venda mais intensa e frequente para a carteira de clientes. Se você não tem integração com o RP, aí acabou, né? Porque a base de um trabalho de carteira é você saber quem está comprando e quem está deixando de comprar, né? Então, se você não tem isso, você não tem gestão de carteira no CRM, ponto. Ah, vou anotar as visitinhas que eu fiz, mas, cara, você não vai. Se você tem uma carteira de 200 clientes, geralmente você vai dar atenção para os maiores e para os menores, né? Você vai ficar no reativo mesmo. E às vezes você Exato. perde um monte de menor que você nem percebe, o cara parou de comprar e você nem percebe. E esse tipo de trabalho, ele só é possível se você tem um histórico de pedidos do RP integrado no seu CRM. Aí você vai fazer um monte de estratégia de alerta, de criação de notificação para o time de vendas com base nisso, né? Então, se o cliente, a última venda para esse cliente foi, sei lá, 30 dias atrás, eu quero emitir um alerta para o vendedor. Se esse cliente comprou de mim, em média, sei lá, 1 milhão por mês,
nos últimos 6 meses, no último mês, ele comprou 300 mil, alerta, pode ter alguma coisa estranha acontecendo. Então, essa integração, ela é super, super, super importante, principalmente na indústria, porque grande parte da verdade sobre aquele cliente está na RP. Né? Então, é por isso que na Plumes a gente faz muita, muita integração. Não tem jeito. E é possível, agora porque surgiu dúvida de produto aqui agora, na verdade, né, a conversa é falar de CRM, mas no caso, por exemplo, é possível então, se eu tenho a indústria aqui, se eu estou com o meu Plumes aqui, eu ser notificado, tanto como vendedor, como gestor, que o meu cliente XPTO lá, ele não compra há tanto tempo, ou a compra dele, que normalmente é de 500, agora foi de 300. Eu Sim, consigo ter essa grande regra parte do nosso criada de uma trabalho. forma para ser lembrado ali, de ser notificado, né, sobre essas mudanças de comportamento e tal. É uma das grandes entregas de valor que a gente faz, né? Que Que é legal. pegar essa carteira e garantir que a gente retenha os clientes, mantenha eles comprando sempre, e consiga reativar quem deixou de comprar, né? Mandando alertas para o time de vendas e tudo mais. Tem gente até que cria operação, né? Que a gente acompanhou Sim, aqui. O pessoal falou, cara, eu tô tendo cliente ficar inativo com muita frequência, e meu vendedor não está fazendo nada, porque ele está focado em tirar os pedidos maiores. E eles montaram exato. operações de retomada de cliente menor, um outro time, né? E aí a gente coloca, claro, de novo, isso é uma integração da RP com Plumes, né? E o Plumes gerando oportunidade de retomada com o cliente que está parando de comprar, entendeu? Isso vai para outro time. Legal. Então, isso gera verdadeiras operações, né? Pô, isso, pô, Sim. chega a gerar, eu até falei, pô, chega a bater coisa de, sei lá, 30% de crescimento, às vezes, por uma base inativa, entendeu? Eu acho que teve uma queda, né, pessoal? Eu vou esperar um pouquinho mais aqui para a gente poder continuar esse papo. Na realidade, eu acho que eu vou até aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre outro problema no mercado que a gente vê na indústria, que é a questão do follow-up, né? A gente falou da jornada do cliente, tudo mais, de vendas, que vai da esquerda para a direita, gera o lead, passa por vendas, entrega e culmina nessa gestão de carteira proativa, né? Que é uma coisa que o pessoal não faz, mas uma coisa super importante nesse processo é o follow-up. Tá? Então, nessa cultura de atendimento, de receber o cliente, mandar um orçamento para ele, para a gente conseguir, enfim, fazer uma venda, o pessoal não faz follow-up, porque atendimento, ele não pressupõe que eu vou tentar fazer um esforço para vender, certo? Então, uma coisa super importante que ferramentas de CRM como Plumes trazem de feedback que vocês precisam gerar essa cultura é a questão do follow-up. Eu mandei um orçamento, eu preciso ligar para aquele cliente de novo para ele comprar. Por quê? O ser humano ele não é tão objetivo assim na hora de fazer a compra. Às vezes ele acaba não comprando, ele joga a decisão lá para frente, que ele não sabe como decidir. Às vezes aquilo deixa de ficar tão importante para ele. Então, assim, quando a gente entra em contato com esse cliente de novo, depois que a gente mandou um orçamento para vender, a gente acaba arrastando vendas que potencialmente não aconteceriam ou aconteceriam para um concorrente, né? Então, esse é um trabalho muito importante, né? E a gente vê que a indústria não faz isso de forma consistente. Teve um cliente uma vez que a gente foi visitar e eles estavam elogiando muito. Pô, aquele vendedor faz follow-up, tem aquele vendedor que faz follow-up. Eu falei, gente, o follow-up não era para ser uma coisa que você elogia, é para ser o pré-requisito básico do trabalho de vendas, né? Todo mundo deveria fazer follow-up. Então, a ferramenta de CRM, né, e uma cultura de vendas mais forte, ela pressupõe que vai todo mundo fazer follow-up e o CRM ajuda a acompanhar quem está fazendo e quem não está, às vezes até automatizando follow-up, né, disparando mensagens automáticas via WhatsApp, e-mail e assim por diante, tá bom, pessoal? Vamos esperar só mais um pouquinho. Então, talvez eu tenha que encerrar. Se acontecer algum problema técnico do outro lado, vamos esperar mais um pouquinho. Ah, eu tô lendo os comentários aqui. Aí, ótimo, Fernanda. Tá falando sobre processo de venda rápida. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui na Plumes a gente chama isso de venda transacional, tá?
E até falando sobre CRM aplicado a esse tipo de mercado, é quase impossível você contratar um CRM se ele não tiver a centralização da comunicação ali dentro. Se ele não tiver o WhatsApp integrado, se ele não tiver a telefonia integrada. Então, o grande trabalho, quando a gente fala de tecnologias, para esse tipo de venda, a gente tem que fazer com que o CRM ele centralize tudo da vida do time de vendas. Que ele centralize, né, como é que chama? A comunicação, né, dentro da mesma janelinha, o tirador de pedido dentro da mesma janelinha, porque é o que você falou. Eu consigo trabalhar tudo isso ao mesmo tempo no mesmo lugar. Qual que é o benefício depois? Né? Eu consigo saber quantos atendimentos cada vendedor fez, né? Centralizando a comunicação ali numa ferramenta de comunicação integrada. Eu consigo saber quantos desses atendimentos viram de fato pedido de venda. Né? Então, essa taxa de conversão ela é super importante para esse tipo de venda. Né? Então, o lead vem, eu atendo ele, quantos desses viraram pedido de fato? Né? É diferente do pessoal que tem venda consultiva, porque o lead vem, eu posso ligar para ele daqui 1 hora, vou vender daqui 1 semana, é outro esquema de trabalho, mas eu tenho que fazer esse controle de jornada da mesma forma. Então, eu ganho, colocando isso tudo dentro de uma ferramenta, né? Se quiser até me adicionar no LinkedIn que eu te explico como é que a gente faz isso, né? Mas a gente consegue ter essa taxa de conversão, esse tracking de leads e tudo mais, tudo numa esteira só. Não adianta ter uma ferramenta omnichannel de um lado, né, uma ferramenta de marketing, uma ferramenta de CRM, uma ferramenta de RP, todas apartadas. Nesse caso, é uma operação muito intensa, tem que estar tudo junto, tá? Então, beleza. Uma vez que você colocou tudo aquilo junto, aí você tem uma operação bem otimizada e acompanhável do time de vendas. Agora você consegue criar uma maquininha de fato de vendas e acompanhar, melhorar e tudo mais, certo? Só que uma tendência que muita gente tem seguido por aí é colocar até um pouquinho de inteligência artificial nesse processo, tá? Parece que o Alexandre está com problema na conexão. Vamos continuar aqui até o finalzinho. Ah, voltou. Voltou, Rafa, caiu tudo aqui de uma vez só no escritório. Parou tudo, eu saí, eu falei, deu pô, certo. tentei, aí eu coloquei pelo celular para conectar pelo Wi-Fi, pronto, a rede aqui. Bom, desculpa, vamos lá. Eu estava conversando com o pessoal aqui até, Alexandre, eu falei um pouquinho de follow-up com eles, né? Boa. E eu estava explicando aqui a dúvida da Fernanda, né? Boa. Sobre como falar um pouquinho sobre o processo de venda rápida, né? E aí, Fernanda, para encerrar esse assunto, né, então, uma vez que você tem essa maquininha performando bonitinha, tudo num só lugar, né? O que fica legal é você ter uma ferramenta de marketing, né, potencializando a geração dessa demanda de volta. Então, é uma maquininha que você precisa agir de forma massiva e rápida. Então, time de vendas fazendo o atendimento ali muito rápido, uma máquina de marketing gerando demanda e fazendo esses clientes comprarem de novo. Né? Então, vira um ciclo muito rápido. Tem que colocar muito marketing nisso aí. E aí, o que eu estava falando o pessoal está colocando inteligência artificial muitas vezes, ou na própria venda, ou para reativar o cliente. Então, às vezes você não tem uma ferramenta de marketing propriamente dita, mas você coloca um chatbot para mandar mensagem proativa para esse cliente, tentar conversar com ele via WhatsApp, e aí sim, se ele tiver interesse, se desembocar, né, numa pessoa de vendas de novo para encerrar o pedido e fazer o pedido de novo. Tá? Então, mas é uma maquininha um pouco diferente da venda consultiva. Boa. Boa. Então, hoje deu sequência, é o que importa. É isso, não, deu tudo certo. Deu tudo já certo. Tem perguntas, isso é bom. Bom, então acho que nesse olhar, acho que não sei o que você trouxe um pouco da IA ali, mas antes a gente falar um pouco, né, chegando já nos momentos finais também, antes a gente falar um pouco dos desafios aí de uma implementação de CRM, já que você falou da IA aí, a gente sabe que é o hype, né? Tem falado em inteligência artificial e aí tem pensado também que é só colocar inteligência, igual CRM, né? Coloca inteligência artificial que resolveu minha vida aqui, eu vou vender mais. E esquece que tem um processo por trás e tudo mais, que não é simplesmente colocar e que é tratar isso da melhor forma. Os dados têm que estar muito bem organizados para a IA funcionar bem também, né? Dependendo do objetivo dela e tudo mais. E aí, como que você enxerga aí que a IA pode ajudar a gerar vendas realmente e, principalmente, aumentar a receita do negócio, não simplesmente ser... que eu ainda vejo muita IA como sendo o chat ali, né? Então, eu pergunto, ele me responde. E as pessoas não entendem, às vezes, isso ficou popular, esquece que a IA realmente ela pode ter um suporte muito maior ali quando a gente pensa em vendas. Como que você enxerga esse cenário para vendas? Tá, é super difícil falar desse assunto, porque ele é muito, muito extenso, ele tem muitos pontos de vista, né? Porque assim, a IA, ela está sendo usada como chatbot, né? Para fazer trabalhos que os vendedores hoje poderiam fazer e não fazem, né? Então, por exemplo, essa atuação com clientes pequenos, muito vendedor não quer fazer. E às vezes não justifica a empresa contratar alguém para isso. Então, a IA, né, como chatbot, ela está sendo muito boa
para trabalhar clientes menores que a empresa talvez não trabalhasse, porque não vale a pena trabalhar via vendedor. Então, é uma coisa que a IA tem feito. Falei do follow-up aqui também. A IA ela pode sim ser uma ferramenta de fazer follow-up. Se o vendedor, você não consegue fazer seu vendedor fazer follow-up, talvez você possa usar uma IA para fazer o follow-up no lugar dele, né? Usando um chatbot. Então, também é uma outra oportunidade, tá? Que mais? Essa questão da abordagem na carteira. Aí, beleza. Só que você tem um monte de aplicação de IA que foge do chatbot. Então, por exemplo, você pode fazer uma IA para analisar o histórico de compra do seu cliente e sugerir o momento ideal para conversar com ele. Aí é um outro tipo de IA, não é a generativa, é aquela mais tradicional, machine learning e tudo mais, envolve um pouco de data science, mas é uma IA que começa a olhar para a tua base de dados e fazer predição, sugerir ações e tudo mais. Então, isso também é uma forma de gerar vendas, potencializar principalmente venda na carteira, no meu ponto de vista. Né? Então, você tem aplicação de IA para isso. Mas aqui na Plumes, a gente também está fazendo um monte de aplicação legal que a gente está desenvolvendo e vamos lançar esse ano ainda. Né? Por exemplo, a gente vê que para empresas que têm produtos mais complexos, uma dificuldade do time de vendas é saber, pô, será que eu posso vender esse produto para esse cliente nessas condições? Né? Qual que é o melhor produto que eu posso ofertar para ele nesse cenário? Né? Então, a gente está montando uma IA que você sobe uma biblioteca, né, uma documentação técnica de produto, e o vendedor vai poder perguntar coisas sobre os produtos para essa biblioteca, sem ter que ficar pesquisando um monte de PDF. Você está ali na cara do cliente, né? Você está tentando, sei lá, vender um implemento, vender um equipamento para ele. Mas, cara, o equipamento X funciona sob pressão XY ou sob temperatura tal, né? Ele já responde para você e fala, cara, funciona, tá tudo certo. Né? Uma outra coisa, né? Por exemplo, o time de vendas da Sankia, eles vendem o Plumes lá para a carteira de clientes da Sankia, né? E uma coisa que a gente vai usar para eles argumentos que eu posso utilizar quando o cliente já possui o CRM Y. Aí eles vão perguntar, o que eu posso falar para esse cliente que já tem o CRM tal, por que o Plumes é melhor? Já vai deixar uma documentação pronta para ele ter uma abordagem melhor ali na hora, na frente do cliente. Então, essa é uma outra aplicação de IA. Mas uma outra forma também, que aí a gente está falando de o CRM sendo uma ferramenta de inteligência para o time de gestão, que a gente usar IA para alimentar o CRM automaticamente com coisas que estão acontecendo por aí. Então, por exemplo, sei lá, faz uma reunião, faz uma call, a gente consegue trazer, hoje a gente está fazendo via parceiros já, né, todo o resumo da call, né, como é que foi aquela ligação com aquele cliente, e trazer isso para dentro do Plume, já resumido, com análise de sentimento e tudo mais, então a gente deixa tudo no histórico do cliente, tá? E aí a gestão consegue extrair insights disso. Então, por exemplo, como é que eu posso melhorar o trabalho do meu vendedor? Porque se ele está com um speech bom, se não está, né? Se está abordando os tópicos que ele deveria abordar, se não está, se o conhecimento técnico não está. Então, você começa a usar isso para entender o trabalho do seu time de vendas, ou então até para fazer pesquisa de mercado. Se você sabe que o seu cliente está pedindo lá na ponta, fala, cara, você tem produto tal, não tem isso, tem aquilo. Você começa a usar IA para resumir isso tudo e te dar insight. Fala, cara, se você desenvolver um produto assim, o assado, você vai ter uma aderência grande que os seus clientes estão pedindo. Então, trazer informação para dentro do CRM para usar como inteligência depois. Então, assim, tem um mundo inteiro de aplicação. E tem um mundo também da eficiência operacional, né? Porra, e gerar pedido mais rápido com IA, né? Falando, por exemplo, já traduzido o telefone na sua tela rapidinho ali, você só confirma se o pedido está certo ou não. Então, assim, a gente também está trabalhando nisso. Então, tem um mundo de aplicação. Só não pode entrar no hype. Não adianta querer contratar IA por IA, porque aí você vai gastar dinheiro à toa. Né? Então, você tem que resolver problema. Eu tenho um problema X, e a IA é a melhor forma de resolver esse problema, né? Ótimo, né? Então eu vou contratar. A IA ela é ferramenta, como qualquer ferramenta do mundo, você usa para resolver problemas. Às vezes você não está vendo problema, tá tudo bem ir pela IA primeiro e falar, pô, resolve esse problema, eu tenho, legal, né? Mas tem que ser muito prático. Não adianta entrar no fear of missing out, o FOMO, que todo mundo fala, né? Porque senão você vai acabar gastando dinheiro à toa. Exatamente, não tem que ter um porquê daquilo ali, né? O que a gente falou do próprio CRM, se não tiver um processo por trás, é só uma ferramenta, né? Ela sozinha não faz nada, então é ter esse objetivo. Legal, muito bom. E é o que a gente vê para o marketing também, que é essa conexão também de até o que você entrega para o cliente no momento de venda, dependendo da etapa que ele está lá na proposta apresentada, e aí ele tem uma oportunidade, o que a gente pode entregar como marketing, como conteúdo para aquele tipo de cliente, naquele momento, com aquela objeção. Já sai um conteúdo pronto para ele ali. Então, que é a hiperpersonalização que o pessoal está falando hoje em dia, né? É isso, que é o principal foco. Ainda mais quando a gente pensa em indústria, que às vezes você tem um trabalho ali quando é venda complexa, ainda fica mais fácil, entre aspas, né? Porque você tem ali um volume menor, mas quando você fala da indústria com volume alto, essa hiperpersonalização gera um diferencial gigante. Então, é algo a ser trabalhado também. Muito bom. Exatamente.
E para a gente chegar na pergunta final aqui, antes de eu te agradecer a participação, implementação de CRM, né? Então, a gente tem falado aí sobre esse processo todo do ReVox e tudo mais, mas a gente sabe que a implantação do CRM ela não é algo que é também só plug and play, né? A gente tem que fazer algumas configurações, tem que personalizar, tem que ter processo muito bem desenhado. A empresa tem que ter muita consciência do que ela precisa e aonde que ela quer chegar com aquele CRM para poder ter sucesso na entrega e tudo mais. Quais são os cuidados aí que você enxerga que as empresas precisam ter para realmente implantar um novo CRM com qualidade, para ter um bom resultado, para ter uma boa ferramenta para gestão e para ter bons resultados com o CRM? Primeiro objetivo, tá? Por que que eu quero um CRM? Né? O que eu tenho de deficiente ali que o CRM vai resolver? Então, esse é o primeiro ponto. Não adianta contratar CRM porque viu na aula de MBA que CRM é importante. Senão você vai cair no genérico, você vai cair no mesmo caso que eu falei de inteligência artificial. Você vai colocar uma ferramenta que você não sabe para que ela vai servir. Então, primeira coisa, tem que ter intenção clara do porquê que você está colocando um CRM na empresa. Segundo ponto, né, e até quando a Fernanda perguntou ali, CRM, a forma de colocar o CRM numa empresa que tem venda muito rápida, né, por exemplo, cosmético, por exemplo, joias, né, o pessoal que vende joias, né, para pessoa física, a forma de você implementar um CRM para isso, para o cara que vende equipamento, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu não estou nem falando de jornada só, falando realmente de operação. Né? Em um caso, você fica o dia inteiro no WhatsApp conversando e tirando pedido. No outro, você está visitando, está fazendo feira, está fazendo análise técnica, requisito. Então, a forma de usar o CRM é totalmente diferente. Em um, você não precisa integrar o WhatsApp. No outro, você precisa ter o WhatsApp dentro do CRM, operando ali. Então, você tem que entender a tua operação. E depois você tem que mapear teu processo. Que é, cara, se eu vou vender um equipamento, é aquilo que a gente falou. Pô, minha jornada, o CRM tem que cobrir minha jornada. Desde ou eu quero que, eu preciso que ele receba os leads do marketing, então eu vou ter que integrar com o marketing. Eu quero que o meu vendedor gere proposta ali dentro, porque se ele não gerar proposta, ele provavelmente não vai usar, beleza? Então eu vou ter que automatizar minha proposta ali, então eu tenho que entender qual que é o meu nível de configuração de produto e se o CRM vai conseguir atender esse nível de configuração, ou se eu vou ter que fazer no Excel e importar, sei lá eu. Né? Eu tenho que entender as dinâmicas, vai conversar com a engenharia, não vai? Pô, é essencial que engenharia e vendas conversem dentro do CRM, legal, então vamos considerar isso. Pô, eu tenho um problema de passagem de bastão de vendas para pós-venda, então vamos colocar isso no projeto também. Então, pensar nessa jornada, né? E qual a melhor forma de resolver os problemas que você tem ao longo dela ou tirar o máximo de resultado que você puder dali. Aí você fez isso, aí sim você vai escolher o CRM, porque aí você vai saber se você tem que integrar com o seu RP ou não, se tem que integrar com a ferramenta de marketing ou não, se tem que integrar com o seu WhatsApp ou não. E aí, claro, aqui na Pumas a gente faz trabalho junto com o cliente. Às vezes ele vem com algumas dores específicas, a gente fala, cara, para atender essa dor, resolver esse problema, você vai ter que atuar assim acessado. A gente faz mapeamento do processo junto com eles e tudo mais. Então, nem todo mundo sabe fazer isso, não tem maturidade para fazer isso, a gente faz junto, né? É quase um trabalho de consultoria aqui, não chega a ser uma consultoria, mas é um trabalho bem consultivo para entender a melhor forma de abordar o Plumas daquela empresa. Isso vem da nossa natureza de ser muito flexível e atender muito mercado de segmento diferente. Então a gente precisa entender a operação da empresa e a jornada do cliente dela. Quando a gente entende esses dois, a gente sabe a melhor forma de implementar e se a gente é a ferramenta ideal também. Se não for, a gente indica outra ferramenta, né? Uma coisa que a gente faz bastante aqui. Mas é isso. E aí sim a gente consegue analisar. Só que aí a gente entra em outros requisitos. Por exemplo, será que o RP permite integração? Porque se a gente tem um RP que não dá para integrar, aí ferrou. Né? Aí se a empresa tem o objetivo de evoluir essa transição digital, ela vai provavelmente ter que trocar de RP. Hoje em dia, RP que não tem API ou não tem portas de integração, você vai ter que trocar uma hora ou outra. Não tem jeito. Porque isso vai virar fator limitante. Você não vai conseguir fazer uma estratégia eficiente de marketing e vendas, provavelmente, se você não tiver um RP com API. Ou pelo menos uma forma de integrar. Né? Então, a gente entra nesse nível de entrar, mas tem que analisar isso tudo. Tá? Tem bastante coisa para fazer. Pode ser complexo? Pode, né? Pode ser um projeto grande, mas a melhor forma é a gente destrinchar isso, quebrar em etapas, né? Ver entrega de valor, aquilo que dá para ter aderência na operação hoje, desde já, né? E tocar a partir dali e fazer uma visão de médio prazo, principalmente. Super legal. Muito bom. Acho que quando a gente, escutando tudo que você trouxe aí para a gente hoje, fica claro que o CRM ele se torna realmente um centro dentro de um processo de marketing, venda e pós-venda, nem se fala, né? Ele realmente vira a base ali para trabalhar as três áreas ali, considerando área de faturamento da empresa, né, que a gente chama de revenue operations, né? Na área de operação de vendas ali mesmo. Então, o CRM ele entra como base, mas também na parte da gestão do negócio, né? Quando você traz o RP conectado ali ao CRM,
você começa a ter uma visão ampla do negócio, não só do que vende e do que gera de oportunidade e entrega, mas na visão da gestão e de entender até o que eu posso vender mais e ter uma inteligência por trás com base em dados. Então, Exatamente isso. mas nada disso sem processo e sem ter o conhecimento do negócio, do que realmente precisa, a ferramenta tem que trabalhar, né? Onde a tecnologia tem que ir. Muito bom. Exatamente Melhor disso isso. tudo é saber que tem ferramentas aí como Plumes que podem resolver a solução, né? Trazer essa solução e montar isso. Então, é contar aí realmente com a tecnologia e a indústria, né? Que é o que a gente tem falado aqui agora, como o público está falando aqui agora, que realmente a indústria precisa realmente ter essa visão que a tecnologia ela apoia e a tecnologia ela está ali para ser um motor de crescimento, de acelerar o negócio, mas que precisa de processo e ter apoio para tudo acontecer da melhor forma. Muito bom. Exatamente isso. Perfeito. Matheus, muito obrigado. Obrigado aí pelo Valeu. seu tempo, pela disponibilidade de compartilhar conteúdo. De novo, pessoal, quem está aqui com a gente, siga o Matheus aí nas redes sociais, pode puxar ele aí. Se quiser falar de Plumes, de solução, de entender como que a Plumes pode ajudar dentro do processo também, puxa a gente aqui na Ultimarket, que a gente puxa a Plumes junto, desenha processo em conjunto, vê qual que é o melhor cenário, implementa a tecnologia, faz o que for necessário aí para garantir o resultado da empresa. Matheus, obrigado então mais uma vez e até a próxima aí. Eu que agradeço o convite, foi ótimo bater esse papo com você, com o pessoal aí. Qualquer coisa está à disposição, gente. Fechado então. Obrigado, valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.